Conexão FAPEC. Nosso papo é sobre ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo. Pessoal, agora vocês vão assistir o nosso terceiro episódio do Conexão FAPEC Pode Passar. Esse projeto especial que foi pensado a partir do livro O Texto Dissertativo Argumentativo, Construções e Argumentações. Convido vocês a assistirem os episódios anteriores nos links que eu vou deixar disponível aqui embaixo, viu, na descrição. Ainda sobre encher linguiça e enrolar, né, a pessoa que está lendo aquele material. A gente sabe que muitos alunos se baseiam nos modelos prontos, né, que se aprende em sala de aula, infelizmente até hoje. Existe alguma forma deles usarem os modelos prontos de redação e conseguirem uma boa nota? Em geral, não, né? Poder, ele pode, né? Ele tenta a sorte, principalmente o aluno que tem muita dificuldade, né? Muita falta de treino, intimidade com a escrita, afinidade, né, com esse fazer. Ele pode até tentar, isso é da decisão dele. Agora, ser uma boa estratégia não é. Então, inclusive, eu gostaria de salientar aqui dois tópicos em específico da lista de critérios. Então, a gente tem no tópico 1, o critério 2, em que se fala da simples padronização esquematizante. Então, aí ele já tem uma pontuação baixa por esse recurso de fórmula, né, do uso de fórmulas. E o outro critério que eu gostaria de chamar a atenção é o tópico 2, número 1, né, em que o critério aborda o seguinte, evidenciando-se desconhecimento efetivo do conjunto de reflexões em que se insere. Então, ele vai por uma fórmula fixa e não considera o conjunto de reflexões sobre aquele assunto. Então, voltando ao exemplo aqui do livro, né, que tinha como tema a importância do grito do Ipiranga no século XIX, século XXI, o aluno já começa a falar da Constituição de 88, já é um modelo clássico de redação, de fórmula decorada, e que não se adapta a esse tema de jeito nenhum. Então, o aluno que jogava com isso, ele já queimava a largada, ele já se lascava aí, né? Então, realmente, não é uma boa estratégia de redação. Porque os tais modelos, né, que se fala aí, aos quais muitos alunos se apegam, ele pode ser até uma estratégia, como ela disse, mas se o aluno não tiver conhecimento de como é que se escreve uma redação, quais os elementos de coesão, de coerência, as palavras, o conhecimento que ele adquiriu durante esse tempo de estudo, não adianta ele querer seguir um modelo, ele não vai conseguir, porque ele não tem argumentos para defender a tese dele, se é que ele tem uma ideia, um pensamento próprio a ser defendido. Então, ele se perde nessa preocupação do modelo pronto, que você não vai conseguir decorar, você não vai conseguir. Você tem que se preocupar em treinar a sua escrita, porque esse treinar, esse ler, esse repetir o texto escrito é que vai garantir que você ganhe, seja bem avaliado o seu texto. Muitas vezes eles devem ficar até nervosos porque eles não é conseguiram seguir o modelo que eles aprenderam e aí eles ficam sem a eles referência, se perdem, né? Porque, na verdade, a gente tem que ter um certo conhecimento, você tem que procurar, você está ali no colégio para aprender, para ser orientado qual o melhor caminho. Então, às vezes o aluno se perde aí, porque ele não acompanha e fala, não, depois eu decoro um modelo aí, vou e tiro uma nota boa. E não é por aí, é igual o texto de apoio, né? Texto de apoio, ele está ali para apoio, para te lembrar, por exemplo, às vezes você fica nervoso mesmo, né, situação de exame, e você fala, ai, não sei nem como que eu vou começar esse assunto. Aí você vai para o texto de apoio, que é para ele te lembrar algumas coisas, despertar dentro de você o conhecimento que você tem. Se você não tem o conhecimento, não adianta modelo. Não adianta copiar o texto de apoio. Professoras, para a banca FAPEC, o que diferenciaria uma articulação inconsistente de uma articulação precária das partes do texto?
uma articulação inconsistente significa que não tem articulação nenhuma. Não existe, ela é inconsistente, não tem consistência nenhuma, não tem, como falam os nossos pais, né? Não tem substância, né? E a precária não, ela tem alguma coisa, embora o candidato não saiba muito o que fazer com ela. Ele tem uma articulação ali, um certo conhecimento, mas ele não sabe bem defender a tese dele, porque é o que eu acabei de falar. Aqui, se você não tem o conhecimento, se você não treina, você não presta atenção na sala de aula, porque a sala de aula o professor está ali à sua disposição para colaborar com você, com a experiência que ele tem, o conhecimento que ele tem. E o aluno, às vezes, ele meio que despreza, menospreza o professor que está ali. Então, o inconsistente, nada de nada. E o precário tem alguma coisa, mas não conseguiu fazer essa articulação por desconhecimento do que é estudado na sala de aula. Detalhando um pouco mais isso que a Eva trouxe, a gente pode pensar em exemplos, né, que acontecem nas redações entre esses níveis 1 e 2 do tópico 4, que é o que aborda essa questão da consistência das partes do texto. Então, num nível mais baixo, a gente vê repetições em excesso. Então, olhando o tema, a gente vê uma palavra-chave repetida excessivamente dentro de um parágrafo, até dentro de do texto como um todo. Retomadas vagas, né, com isso, ele, em que você tem várias possibilidades para a interpretação do isso ou do ele que ele usa, né? Então, a gente tem aí inconsistência, né, na análise da coesão das partes. E na articulação precária, nós podemos ver, por exemplo, no parágrafo de introdução, ele começar com contudo, né? Porque talvez por desconhecimento do que significa a conjunção, mas a gente está analisando contudo no padrão culto da língua, e o contudo não é conclusivo, né? Então, ele entra com um contraste quando era esperado entrar com uma conjunção, com um conector de conclusão. Ele usa um por isso que não traz nenhuma explicação. Então, a gente vê precariedade no emprego da ligação das partes. Professora Mônica, você está citando uns tópicos aí, fala para a gente de onde que vêm esses dados, por gentileza. Sim, são os critérios de correção, né, que a Banca FAPEC publica e que são também publicados nos editais dos processos seletivos e no manual do candidato. Então, como são documentos digitais, todo mundo que tem acesso à internet tem acesso a essa documentação. E como o aluno já se inscreve via internet, então acredita-se que todo aluno tem acesso a esse material. Esse manual já está disponível no site da UFMS, né, no ingresso.ufms.br, também para quem quiser conferir desse ano. E agora, voltando para as nossas perguntas voltadas ao nosso novo livro, qual seria a diferença, então, entre o senso comum da prova e o senso comum geral? Bom, o senso comum geral na redação, ele pode ser algo assim bastante problemático para o candidato, principalmente o candidato que não treina muito redação. Sim, teoricamente não há problema nenhum em lidar com o senso comum, mas como o senso comum está muito associado a clichês e a estereótipos, isso, via de regra, leva a estabelecimento de preconceitos no texto. Então, é algo perigoso para o aluno. Já o senso comum da prova, o senso comum de prova, já envolve aquelas repetições que a gente vê em massa durante as redações. Por exemplo, a citação da Constituição de 88. É algo que se repete ao extremo, então seria um senso comum de prova. E que, dependendo do tema, não é exatamente um problema, né? Então, o senso comum geral, como a professora Mônica comentou já, do ponto de vista dela, eu poderia citar o Hobbes do lobo, o homem é o lobo do homem.
Então, isso daí de tanto ser citado em situação de prova, ele além de ser uma representatividade do senso comum de prova, ele se tornou um senso comum geral, porque se generalizou pelo uso dos alunos nisso daí. Então, pode ser citado. Professoras, vocês já até comentaram um pouquinho, mas então vamos adentrar mais nesse assunto. Por que alguns textos repletos de elementos coesivos podem receber notas baixas? Nesse tópico, né? Então, a gente até comentou mesmo, né? Então, de fato, às vezes o aluno ele usa vários conectores, né? Usa pronomes de retomada. No entanto, ele se perde no emprego daquele conector. Então, por exemplo, uma redação que teve um bom desenvolvimento no geral, mas nesse tópico perdeu pontuação, porque pôs mormente não sei o quê, e que não era um dado principal que vinha depois. Então, ele usa mormente para introduzir uma ideia que não era nada de... Não tinha protagonismo, não tinha importância nenhuma, não era nada de principal. Então, ele usa um conector que não se aplica à situação. Outro, consequentemente, tal coisa. E essa tal coisa não é consequência do que veio antes. Então, há recursos coesivos, no entanto, eles ferem completamente a coerência e ficam mal empregados. E aí, de repente, o aluno não entende por que a nota dele baixa em recurso coesivo, sendo que há essa questão. Porque às vezes é um desconhecimento do uso desse recurso coesivo. Porque você usa o recurso ou como retomada ou uma continuidade daquilo e para tornar aquele texto coeso. Mas o candidato, às vezes, ele tem uma ideia, quanto mais elemento coesivo, recurso coesivo eu usar, melhor para mim, eu vou ser mais bem avaliado, sabe? Mas não, você tem que saber por que você está usando aquilo. Aquilo tem que ter uma razão de estar ali. Tudo tem que ter uma razão. Não é assim porque se eu cito 3, 4, 5 autores, a avaliação minha vai ser melhor. Né? Às vezes, um só ou nenhum vai te dar uma nota melhor. Então, quanto aos elementos coesivos, é da mesma forma. Ele tem uma razão de estar ali. É melhor você usar o que você se sente seguro, né? Mais uma vez, se sente seguro. É você usar aquilo que você sabe. Entrando um pouquinho na questão dessas aulas que a gente vê no YouTube, nas redes sociais, ainda sobre os recursos coesivos, né? A gente pode ver algumas dicas como se fossem fórmulas para o emprego desses elementos nas redações. Essas fórmulas podem ser aplicadas na banca FAPEC? A gente também já falou um pouquinho sobre isso em outra pergunta. As fórmulas, em geral, elas são sempre complicadas, né? Se o aluno lança mão disso, não há nada que impeça o aluno de tomar essa decisão, né? Se ele pensa em fazer isso, né? Isso é uma decisão dele. Mas essas fórmulas, em vários pontos dos critérios, elas são mencionadas aqui, né? Simples padronização esquematizante, que remete para fórmulas. Então, há previsão de apenamento da pontuação. Então, se ele recorre a isso, ele já está assumindo que ele vai perder ponto na pontuação. Então, é uma decisão muito difícil para o aluno, é um caminho não recomendado. Porque, na verdade, você não tem que pensar em fórmula, você tem que pensar naquilo que você sabe, vai ir na segurança, como a gente acabou de trocar essa ideia. Porque pensando em fórmula, se você não sabe utilizar uma fórmula, é igual o modelo, sabe? Se você não tem o conhecimento, não adianta você ter o modelo. Então, as fórmulas não funcionam, na verdade. Posso fazer um acréscimo? A gente vê claramente pela leitura desses critérios que estão, né, nesses documentos oficiais, que não é esse o perfil de candidato que essas instituições querem. Então, a banca FAPEC cobra, né, ela prevê, né, pontuação baixa para esse tipo de recurso, porque não é um candidato que seja o perfil desejado por essas instituições.
Eles querem um candidato que tenha bom nível de leitura, repertório, saiba trabalhar a linguagem, né, mantendo o padrão culto escrito da língua portuguesa e tendo suas próprias ideias, seu próprio desenvolvimento, né? Então, isso também tem que ser observado pelo candidato. Pessoal, esse foi o nosso terceiro episódio desse projeto especial, o Conexão FAPEC Pode Passar. A gente se vê em breve no nosso quarto episódio. Conexão FAPEC. Nosso papo é sobre ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo.